Outro ponto importante, o STF acabou de julgar o que está sendo chamado de descriminalização do consumo de maconha para o usuário. Alguns falam em despenalização, há outros termos. Até queria que você explicasse exatamente o que é o efeito real da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas estabelece um limite de até 40 gramas e para o usuário não ser mandado para a prisão. Que a gente viu que desde quando a legislação mudou em 2006, se não me engano, houve um incremento do encarceramento, sobretudo de pobres e negros, né? Porque não havia uma distinção clara entre usuário e traficante. O Senado aprovou a PEC criminalizando todas as drogas. Está na Câmara, lá, e há uma grande tendência disso ser aprovado. Se, aí, exemplo do que você falou na questão da vaquejada, se uma proposta de emenda constitucional for votada criminalizando todas as drogas, depois dessa decisão do Supremo, provavelmente vai bater no Supremo. O Supremo vai dizer que isso é inconstitucional, levando em conta uma interpretação sistêmica da Constituição? Não vai? O Congresso criminalizou, está criminalizado e não vale o que o Supremo decidiu, Heloísa? Olha, esse é um caso muito importante, né? Porque a gente está falando, de fato, de uma questão social relevante no país. A gente está falando de prisões ilegais e injustas, a gente está falando de discriminação. Quando a gente fala da descriminalização das drogas ou da despenalização, ou seja, é crime, mas não tem pena, né? Várias terminologias possíveis, a gente está falando, acho que, dois principais argumentos. Um argumento que é, de princípio, um argumento sobre a liberdade individual. Se é o que eu desejo fazer e se só vai fazer mal a mim mesmo, não é um assunto sobre o qual o Estado deve legislar. Esse é o argumento da autonomia, né? É o argumento que muitos países usaram para descriminalizar o consumo de drogas. Se é algo que a pessoa quer fazer, não é papel do Estado impedir, inclusive eu posso criar uma política de redução de danos e ter melhores consequências para a saúde pública. Então, é um argumento que está no âmbito da autonomia. Um outro argumento é mais pragmático. Bom, qual é o efeito que esse crime, que essa lei que prevê esse crime, gera na sociedade? E é nesse segundo ponto que está este caso do Supremo Tribunal Federal. O que se constatou foi, se uma pessoa branca porta uma quantidade X de drogas, ela é classificada como usuária. E, portanto, ela não recebe o mesmo tratamento penal do traficante. Ela está numa outra lógica penal dessa reforma de 2006, que é uma reforma que já avança em relação ao tratamento para usuários. Se essa pessoa que porta essa mesma quantidade de drogas é negra, ela é enquadrada pelo sistema de justiça como traficante. Então, esse é um caso de discriminação, esse é um caso de impacto desproporcional da lei de drogas. E o que chegou ao Supremo Tribunal Federal foi: é legítimo permitir que a polícia, pela cor da pele, enquadre uma pessoa que porte a mesma quantidade de drogas, se ela for branca como usuário, se ela for negra como traficante? Foi essa a resposta que o Supremo deu. A resposta é óbvia. A resposta é óbvia. É óbvio que não, porque senão eu vou institucionalizar o racismo no Brasil. Um racismo institucional e um racismo que vai levar jovens negros que portam pequenas quantidades de droga para dentro dos presídios. Foi essa a decisão do Supremo. Como é que ele resolveu essa questão? Definindo uma quantidade objetiva de drogas. Olha, abaixo de 40 gramas é considerado usuário, se presume que seja usuário. Ah, mas e se ele tiver 30 gramas e 30 mil reais e um saco de embalagens de... Este será um caso analisado durante a investigação. Mas há uma presunção de que quem porta essa quantidade menor de drogas é usuário, na tentativa de impedir que o racismo institucional da polícia e do sistema de justiça brasileiro façam com que brancos fiquem soltos e negros fiquem presos. E a PEC, a proposta de emenda constitucional, ser aprovada criminalizando todas as drogas? E aí você vê o quão na contramão está o Congresso Nacional, quando a resposta dele a essa questão é colocar dentro da Constituição que portar qualquer quantidade de droga e de qualquer droga será um crime e não poderá receber nenhum tipo de benefício. É uma incapacidade de enxergar um problema real brasileiro e de propor uma solução que vai piorar novamente a questão. Pior do que a de 2006, que tentou avançar. Muito pior, muito pior. Então, assim, o Congresso Nacional, ele
tem, de fato, a prerrogativa de aprovar emendas à Constituição. E é bom que tenha, porque eles são nossos representantes eleitos e a Constituição não pode ser algo absolutamente imutável. Mas eles não podem fazer qualquer mudança à Constituição. Não podem transformar a Constituição num retalho de norma sem sentido. E essa é uma norma sem sentido. Na minha percepção, se esse tema volta para o Supremo Tribunal Federal, na hipótese da emenda ser aprovada, o tribunal teria não só condições, como a obrigação de dizer que isso é bastante desproporcional, desarrazoado e que não deveria estar na Constituição.